Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês do que é o nosso curso de prescrições. Quem já tiver entrado na aula e souber de algum colega que está de fora, corre lá, avisa, que a gente vai começar daqui a pouquinho. Eu vou esperar só alguns minutinhos, tá, gente? Para todo mundo se organizar e a gente já começa. Preparei essa aula com muito carinho para vocês, como sempre, né? Como sempre faço. Espero que vocês aproveitem muito. Vocês vão ver que, apesar de ser uma aula rápida, é uma aula bem completinha, tá? Vão gostar. Vamos lá, gente. Chamar quem está de fora. E consegui trazer hoje duas pessoas, dois amigos muito queridos, a Ana Paula Gag e o André. Pessoal, escreva no chat aqui para mim. Quem de vocês já fez o meu curso de prescrição? Quem nunca teve nenhuma aula comigo nesse assunto de manipulação, de cosmecêuticos, de bases? Só para eu ter uma noção aqui. Eu vou só esperar mais uns minutinhos, tá, gente? Para todo mundo entrar, porque senão perde o fio da meada, fica ruim. Ai, Cíntia, eu estou muito honrada com você aqui nessa sala, você não está entendendo. Tomara que te acrescente, que eu acho que você já sabe tudo, né? A Aline já fez o curso duas vezes, e a Aline está precisando reciclar. Quando você fez, era bem menos conteúdo. A gente está sempre inovando. E esse ano, gente, a gente vai fazer o curso, e eu acrescentei um tema bem interessante, que é o uso dos canabinoides no skincare. Vai ser bem legal esse curso de agosto. Eu vou falar para vocês depois no final. Ah, que legal, Jorge. Nossa, eu estou muito honrada com você aqui na sala. Muito feliz mesmo. Fernandinha está aqui também, ó. Tomara que vocês gostem, gente. A intenção dessa aula é a gente fugir do tradicional, né? Do gel creme. A gente, quando faz pós ou faz residência, né? A gente escuta o professor falar: se você não sabe qual base colocar, coloca o gel creme que não tem erro. Só que depois dessa aula vocês vão ver
A gente tem tantas opções, tantas coisas diferenciadas que agregam valor, que carregam em si atividades calmantes, né? Então vai ser muito bacana mesmo. Gente, vocês sabem, vocês são meus alunos, sabem que eu sou super pontual, né? Eu acho que eu já vou dando início na aula, né? Eu gosto de premiar quem é pontual, quem chega no horário, quem tem compromisso. Eu sei que às vezes a pessoa não está aqui ainda, não porque não tenha compromisso, mas porque não deu, né? Mas para quem já está aqui, já vamos dar início na nossa aula. Eu vou deixar o chatzinho aqui aberto no meu cantinho, no meu cantinho direito. Então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me perguntar pelo chat, ou se vocês preferirem, vocês podem acionar aí o microfoninho de vocês e me interromper, tá? Porque às vezes a gente deixa para perguntar depois e se esquece qualquer a dúvida. Tá todo mundo me ouvindo bem? Alguém está tendo alguma dificuldade com o áudio? Tá tudo tranquilo? Então, bora lá, gente. A gente vai aprender um monte de coisa diferente hoje, um monte de base que você pode usar no seu dia a dia e se diferenciar, agregar valor, fazer uma fórmula que ninguém, os seus concorrentes não vão fazer. Quem não me segue no Instagram ainda, siga. Se vocês quiserem printar a tela do celular e repostar, me marquem lá, me marquem para eu repostar vocês, tá? Vai ser um prazer. Então, bora lá. Trouxe uma paciente aqui para a gente começar a conversar. Então, uma paciente com melasma, né? Uma paciente jovem com melasma. Vocês observem, ela também tem um pouquinho, né, de acne. E eu trouxe aqui uma fórmula que eu manipularia para ela, para vocês terem, para a gente avaliar. Então, eu manipularia para ela o Revinage, que é uma alternativa vegetal aos retinóides, que não tem os efeitos colaterais do retinoide. Trouxe para vocês o Lumiskin, que é um clareador que ele é 30 vezes mais potente do que o ácido códico. O Belides, que é um clareador que atua em todas as etapas da melanogênese. Então, eu falo para os meus alunos, né? Se você tem vários clareadores para escolher e você não sabe por qual se decidir, escolha um que age em todas as etapas, né? Coloquei também o Moleculari. O Moleculari, ele também é chamado de radical esponja. Ele é um ativo produzido pela NASA, a mesma que faz os foguetes, tá? E ele é um super antioxidante que tem ação clareadora bem importante. Coloquei o Fisavi, que é um calmante. A gente sabe que esses pacientes com melasma, eles não podem ter nenhuma irritação na pele, que isso é um gatilho, né, melanogênico, a inflamação. Coloquei o Pentavitin, que é um hidratante de longa duração, no caso do melasma é bem importante. Os estudos recentes mostram que o melasma é uma doença que, na verdade, tem alteração de barreira cutânea, então é sempre importante restaurar essa barreira. Coloquei o Luxescence. O Luxescence é um ativo super chique, ele é uma mucilagem de linhaça orgânica francesa, ele é um ativo da Biodiversité, que é um fornecedor de insumo para essas marcas famosas internacionais. E o que esse Luxescence é aqui nessa fórmula? Ele é um modificador de sensorial. Ele vai fazer com que dê aquele sensorial de luxo para a sua formulação. O paciente vai ter uma pele mais hidratada, mas com aquele toque aveludado. Coloquei a essência de biopérolas francesas, Lavi, que imita o perfume francês Lavi. Essas biopérolas, você tem a essência dentro de esferazinhas, então ela vai liberando aquele perfume lentamente ao longo do dia, então por isso é importante colocar uma concentração mais baixinha, tá, gente? Senão briga muito com o perfume do paciente. Coloquei na base Omega Gold e eu fechei o meu farmacêutico. Eu fechei a minha fórmula de forma que ele não consiga mudar nem a embalagem que eu escolhi. Então, eu escolhi até a embalagem. Embalagem Pump Airless Gold. Essa embalagem que tem um pumpzinho, ela não permite que ar entre dentro da sua fórmula. Isso é muito legal para preservar os seus ativos. E eu coloquei na embalagem Gold, que é essa bonita, né? Dá até mais vontade de usar o produto que a gente prescreve. Então, vamos lá. Se vocês não tinham conhecimento de nenhum desses ativos aqui que eu falei,
É importante vocês se reciclarem com curso, tá? A gente fala de tudo isso, desses ativos diferenciados, mas o objetivo da nossa aula hoje é falar da base, do veículo. Quem nunca ouviu falar de base Omega Gold, é hoje que você vai aprender, certo? Então, quando a gente destrincha essa fórmula, a gente observa que tudo aqui que está em azulzinho são os princípios ativos, que são aquelas substâncias que vão fazer a atividade terapêutica desejada, ou clarear, ou rejuvenescer, ou hidratar, o que seja. O que está em verdinho aqui são os aditivos ou recipientes, que é aquilo que não tem uma função específica em si, ele é inerte na fórmula, mas ele vai melhorar a aparência, estabilidade, segurança, o efeito do produto, vai ter efeito matificante, vai conferir toque aveludado, vai mudar o sensorial da fórmula. O que está de vermelhinho é o veículo, que é o assunto da nossa aula hoje. Então, o veículo é o recipiente em maior quantidade na fórmula, ele é responsável por carregar, por incorporar, né, os outros componentes, e, classicamente, gente, os veículos, eles não têm efeito específico, mas eles podem interferir totalmente no final da formulação. Como assim? Se você tem um veículo que não consegue penetrar bem na pele e você usa ele para fazer, por exemplo, uma fórmula clareadora, você não vai ter efeito, porque para o seu creme, né, para a sua fórmula clarear o rosto do paciente, aquele ativo precisa conseguir chegar ali na camada basal, que é onde estão os melanócitos. Você quer fazer alguma fórmula com efeito anestésico. Se você escolhe o veículo errado, se você não coloca num veículo transdérmico, você não vai ter resultado também na sua formulação. Então, é super importante escolher o veículo adequado para o objetivo do seu tratamento, né? Do que você se propôs a fazer para o paciente. Quando a gente vai escolher o veículo da nossa formulação, a gente precisa atentar para o objetivo do tratamento. É alguma coisa que eu preciso que tenha ação só na camada córnea? É alguma coisa que eu preciso que atinja ali os melanócitos na camada basal? É uma fórmula que eu preciso que esse ativo chegue até lá na derme para estimular fibroblasto? É uma fórmula que eu preciso que esse ativo chegue lá no vaso sanguíneo, né? Por exemplo, uma fórmula hormonal transdérmica. Então, gente, se você escolhe os seus ativos muito bem pensado, de forma muito bem pensada, mas você erra na escolha do veículo, você não vai ter o resultado, você não vai ter êxito na sua formulação, certo? Outra coisa que a gente tem que considerar a condição a ser tratada, né? Então, eu quero hidratar uma pele, eu quero acalmar, quero clarear, eu quero que tenha efeito antioxidante, tudo isso também vai interferir na escolha do veículo. O tipo de pele do paciente. Então, é uma pele normal, ou também chamada de eudérmica, é uma pele seca ou alípica, né? É uma pele mista, uma pele oleosa, seborreica, uma pele sensível, né? Por exemplo, uma rosácea, um paciente com dermatite seborreica em atividade, é uma pele sensibilizada, é um pós-procedimento, pós-peeling, pós-laser, tudo isso vai interferir na escolha do veículo. Se você escolhe o veículo errado, você bota tudo a perder. É uma criança, né? Então, a gente sabe que as crianças, a gente tem que ter muito cuidado, tanto com os ativos, quanto com o veículo que a gente escolhe. É um paciente que tem alteração de barreira, um paciente com dermatite atópica, um paciente que está com algum outro tipo de eczema esteatósico, por exemplo. Qual área que eu quero tratar? É uma pálpebra? É um rosto? É um pescoço? É o pé? Então, tudo isso muda o veículo que você vai escolher, tá? E por último, a embalagem. Se você escolhe, por exemplo, aquela embalagem que eu mostrei para vocês, a embalagem Pump Airless, você concorda comigo que você vai precisar de um veículo mais fluido que consiga passar por aquela embalagem? Então, se você, por exemplo, coloca uma pomada dentro daquela embalagem, o paciente não consegue tirar o veículo a sua formulação de dentro da embalagem. Já se você escolheu um veículo muito fluido, né, um serumzinho que parece uma aguinha, o ideal é que você coloque esse veículo, por exemplo, num frasco conta-gotas. Ou então, se eu quero fazer uma formulação para a área dos olhos, que seja possível de eu passar com uma canetinha Rolon,
Então, nesse caso, tem que ser um veículo fluidozinho, né? Então, também a embalagem vai importar o tipo de embalagem que você quer usar, tá? E quando a gente sabe tudo isso, gente, a gente consegue fazer uma prescrição personalizada, diferenciada, que o paciente vai olhar, vai ter vontade de usar, e fala, nossa, essa prescrição foi feita para mim, encaixou como uma luva, como o sapatinho da Cinderela, tá? Então, quando a gente fala de veículos funcionais, são aqueles veículos que eles não estão ali só para carregar os seus ativos, como é a definição clássica de veículo, né? Eles são muito estáveis, eles já trabalham para ser veículos muito estáveis, são dermocompatíveis, eles têm um sensorial diferenciado, vocês vão ver que a gente vai falar muito de veículo tax-free, que é aquele que não deixa aquela sentar tão pegajosa. A gente vai falar muito de veículo com toque aveludado, com toque seco, tá? Então, o sensorial desses veículos é sim trabalhado para trazer uma personalização para sua fórmula. Em geral, eles aumentam a permeação dos ativos, eles também têm uma ação carreadora, né? Vocês vão ver que tem alguns que são enriquecidos com fosfolípides, que são gorduras, né? Que eles imitam muito ali a membrana das células, então vão facilitar a penetração dos ativos. São hipoalergênicos e agem na reconstituição de barreira. Então, são veículos, gente, que se você passar na pele do paciente sem ativo, ele já tem uma função. Pelo menos hidratar, reconstruir barreira, ele vai fazer, tá? Quando a gente escolhe uma base funcional ou um veículo funcional, um veículo diferenciado, a gente vai ter resultados otimizados, né? Porque eu vou facilitar a permeação dos meus ativos, eu vou restaurar a barreira. Quando a gente restaura a barreira da pele, ela aceita melhor esses ativos, vai fazer com que haja maior adesão do paciente, traz uma certa exclusividade, né? O paciente se sente assim, cuidado, né? Nossa, fez uma fórmula para mim. Também vai ter valor agregado e vai fidelizar o seu paciente, porque a fórmula que você faz, às vezes o colega não faz igual, tá? E a gente vai começar. Alguém tem alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu dividi para vocês eu sou muito didática, né? Dividir em grupos. A gente vai falar de soluções, depois nós vamos falar de emoções, vamos falar dos géis e depois a gente vai falar das pomadas diferenciadas. O que é clássico, gente? Gel de natrozol, gel de Ostacerin, esses géis eu não trouxe para aula, porque isso não é diferenciado. Isso é uma coisa que todo mundo sabe prescrever. O que eu trouxe para aula são coisas realmente diferentes, que agregam valor, que têm função, certo? Então, a gente vai começar falando, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tudo certo. Então, bora lá. Vamos começar falando das soluções diferenciadas, certo? Vocês sabiam que vocês podem criar suas próprias águas dermatológicas, as suas brumas dermatológicas e, né, entregar isso para o paciente com um diferencial? É muito legal, gente. Vou falar primeiro para vocês da água termal de lavanda orgânica. É uma água que ela é fornecida pela Fagron. A Fagron, ela é uma multinacional holandesa que tem a sua sede ali, a sede no Brasil é ali em Anápolis, e ela é uma fornecedora de insumos para as farmácias de manipulação, tá? Como se fosse a fornecedora dos ingredientes, digamos assim. Também é chamado de hidrolato de lavanda. Hidrolato é toda vez que você, por processo de destilação, você consegue extrair o óleo essencial da planta e obter essa aguinha, né, rica em óleo essencial. Então, ele é um hidrolato, né, uma água obtida por destilação da lavândula angustifolia, desculpa, que é cultivada por um processo orgânico biodinâmico. Essa água termal, né, extraída dessa lavândula, ela é rica em alguns minerais, né, zinco, enxofre, silício, magnésio, cálcio. Então, ela tem a ação relaxante, equilibrante, refrescante, hidratante. Ela também funciona como um tônico. Ela acalma, suaviza, hidrata a pele irritada. Ó, então, ele é excelente para pós-procedimento.
para pele sensível, né? Por exemplo, entraria aqui na pele sensível, gente. Quando a gente fala de pele sensível, a gente só lembra de rosácea, né? Mas, ó, pensem como uma pele sensível, por exemplo, um paciente com dermatite seborreica, né? Aquela área ali que está irritada, aquilo ali, ele não aguenta nem passar muita coisa, até o filtro solar irrita, tá? E é um produto orgânico, tá? Que tem um certificado Ecocert, que é uma certificadora internacional de produto vegano, tá? Na aula, a gente fala, não é tão simples o ativo ou o produto ser considerado orgânico, né? O vegano precisa de enquadrar em várias exigências e precisa ter esses carimbos, né? Esses certificados dessas certificadoras internacionais, e a Ecocert é uma delas, tá? Então, água termal de lavanda, se você quiser prescrever ela sem ativo nenhum, ela por si só já tem todos esses efeitos que eu falei para vocês. Por isso que a gente considera como veículos funcionais, tá? A Laura está perguntando se vai ter acesso ao conteúdo por escrito. Ah, Laura, não era para ter. Vamos pensar, tá bom? Vou pensar no caso. Então, se você prescrever essa água termal sozinha, ela já tem os seus benefícios, mas a gente pode enriquecer com ativos. Trouxe para vocês uma formulazinha bem bacana. Quem quiser printar a tela aí, gente, para poder salvar essa fórmula que está bem bacana. É uma bruma. Bruma é quando você aperta o spray, ele forma tipo aquela névoa, tá? É diferente de um spray comum. Então, eu trouxe para vocês uma forma de uma bruma cicatrizante hidratante. É uma bruma muito legal para pele irritada, paciente com rosácea, com dermatite. Pode usar no paciente com dermatite atópica, pode usar no paciente com dermatite seborreica, no paciente pós-peeling, tá? Pós-laser. Então, eu coloquei nela fator de crescimento epidérmico, o depantenol, que todo mundo sabe que tem ação cicatrizante, né? A lantoína, que é um hidratante que também tem ação cicatrizante, calmante, e coloquei extratos vegetais que também são calmantes, a aloe vera, a arnica e a calêndula. Coloquei no meu veículo diferenciado, que é água termal de lavanda, e aí vocês têm que especificar o frasco, gente. Se coloca num frasco errado, ele não vai formar aquela névoa. Então, você coloca aqui um frasco para bruma, ou um spray para água termal, coloquem assim que a farmácia de manipulação vai saber. Vocês observem aqui que eu não coloquei essência nenhuma. Por quê? Porque a intenção é usar numa pele que está irritada, tá? Mas se fosse, por exemplo, para usar de manhã, antes do filtro solar, vocês poderiam colocar, por exemplo, uma bruma antioxidante. Então, vocês poderiam acrescentar aqui, por exemplo, uma vitamina C, uma coenzima Q10, né? Ou um ácido alfa-lipoico, colocar na água termal e o paciente borrifaria isso no rosto antes dele passar o filtro solar. Borrifa, espera secar, passa o filtro. Então, dá para brincar com várias coisas. Vocês podem fazer, por exemplo, uma água termal hidratante. Aí vocês colocam só ativos hidratantes, PCA de sódio, pode pôr aquele óleo H, que é aquele ácido hialurônico que tem molécula bem pequenininha, pode pôr pentavitin, dá para botar muita coisa aqui, gente, e fazer uma coisa bem diferenciada mesmo para o seu paciente, tá bom? Que mais? Gostaram dessa fórmula, gente? Bem diferente, né? Bem legal. Vamos falar agora de outra solução diferenciada, que é a Dermaco S. A Dermaco S, ela é uma água termal extraída do solo brasileiro. Então, a semelhança da água termal de lavândula, ela também é rica em vários oligoelementos. Tem boro, cálcio, potássio, magnésio, manganês, silício, estrôncio, lítio, ferro e enxofre. É uma água com propriedades cicatrizantes, anti-inflamatórias, tem ação antibacteriana, ela tem ação antifúngica também e ação antioxidante. Então, se você passar a Dermapa sem ativo nenhum, ela por si só já tem todos esses efeitos. Eu vou mandar para vocês depois a lâmina deles, onde eles mostram um estudo usando ela na placa da psoríase, e teve uma certa melhora por conta da ação anti-inflamatória. Se você quiser fazer com que essa dermata fique mais rica ainda, você pode colocar ativos nela e fazer uma água termal calmante sua, tá?
Você pode pôr, por exemplo, alfa-bisabolol, que é calmante, o pentavitim, que é um hidratante de longa duração, o depantenol, coloca na dermáqua e coloca no frasco spray para água termal. Então, o paciente vai borrifar no rosto várias vezes por dia. Eu gosto de pedir para guardar essas soluções na geladeira, principalmente quando é pós-procedimento, porque ela já fica geladinha, já dá aquele frescor para o paciente. Vamos lá. Próximo, então, de soluções diferenciadas, eu tenho essas duas para mostrar para vocês, tá? Agora vamos para as emulsões. O que é uma emulsão? É uma mistura de óleo e água. Todo mundo sabe que óleo e água são immiscíveis. Então, a gente coloca os emulsionantes, que são substâncias que vão fazer com que essas duas fases se misturem homogeneamente, tá? Dentro das emulsões, nós temos os leites, as loções e os cremes. O leite, ele é um óleo em água, ou seja, a maior parte é água, a menor parte é óleo. E a gente tem também as emulsões, que são água em óleo, tem mais óleo do que água. E aqui vai entrar as loções e os cremes, certo? A diferença deles é que à medida que você vai do leite para a loção, para o creme, você vai tendo uma espalhabilidade melhor, porque o leite ele escorre, né? Ele é mais fluido, é mais difícil de espalhar, vai tendo maior untuosidade também. Então, se você quiser passar alguma coisa mais sequinha dentro das emulsões, escolha alguma coisa que seja uma loção. Se você quiser alguma coisa que seja mais untuosa, que seja uma fórmula mais pesada, mais hidratante, escolha o creme, tá? A primeira emulsão diferenciada que eu trouxe para vocês é a base Adimax. A Biotech é outra empresa fornecedora de insumos para as farmácias de manipulação. Por que que ele é um veículo diferenciado? Porque, gente, ele tem vários fosfolípides biodisponíveis na fórmula. Os fosfolípides, além deles terem atividade hidratante, eles também vão facilitar a penetração dos ativos, tá? Ele é um facilitador de permeação. Ela é uma emulsão concentrada e muito estável, ela é tão estável que ela aceita até 50% de ativos. Quando a gente falar de bases, né, quando você for escolher uma base para sua fórmula, uma coisa que você precisa se atentar é qual a porcentagem de ativos que aquela base suporta. Não adianta você pegar uma base que suporta só 20% de ativos e colocar 50%. Você vai quebrar a fórmula, você vai estragar a sua formulação, tá? Ela é uma base que ela é tack-free, ou seja, ela não tem aquela pegajosidade, e ela aceita um pH de 3 a 7 na fórmula. Isso é importante quando a gente vai prescrever os ácidos, principalmente o ácido glicólico, que é um ácido que ele é pH dependente na entrega da fração disponível mesmo, tá? Então, a gente tem a base Adimax, que é uma base que pega muito ativo, certo? Outra base que a gente tem é a base Blendup, da Galena. Galena é outra fornecedora de insumos que tudo nela é muito bem estudado, de muito boa procedência. Ela é uma base que ela é enriquecida com ativos hidratantes e que imitam o fator de hidratação natural, tá? Então, ela tem manteiga de karité e tem esses componentes do fator de hidratação natural. O sensorial dela é suave, delicado, ela não é oleosa, não é pegajosa, e o pH dela é bem amplo, ela pega de 3 até 11 de pH na sua fórmula. Só que você não pode pôr muito ácido na fórmula, tá? E ela é hipoalergênica. Se você passar essa base no rosto do paciente, sem ativo nenhum, ela por si só já é um hidratante. Então, vocês conseguem entender a diferença de um veículo funcional com um veículo que está ali só para receber os ativos, né, e carregar esses ativos? Então, é muito mais sofisticado, é muito mais interessante você passar uma base funcional para o seu paciente do que passar só um gel creme, tá? Vamos lá. Base Hydrofresh é outra base muito bacana da Biotech. Ela também tem um sensorial leve, sofisticado, ela é tack-free. Ela é uma base que ela já é hidratante, porque ela é rica em fosfolipídios e em fito ômega 3 e 6. Pode colocar ácido, pode pôr hidroquinona nela, ela aceita bem. Você pode usar para todos os tipos de pele, até as sensíveis, só que ela só pega 20%, 25% de ativos, tá, gente? Então, quando vocês forem fazendo as suas listagens dos ativos, você tem que somar todas as porcentagens
e observar se você não fugiu desses 25, tá? E o pH é de 3 a 8. Trouxe para vocês aqui, por exemplo, o uso de uma base hidrofresh. Então, aqui é um hidratante calmante. Eu coloquei o pentavitin, a lantoína, a torméria zen, que é um calmante, um ativo calmante derivado da cúrcuma longa, que é o açafrão. E trouxe o óleo de framboesa, que é um óleo que é rico em ácido graxo essencial. Então, aqui eu estou com um hidratante que tem ação calmante e coloquei nessa base, que por si só já é hidratante também e facilitadora da permeação dos ativos. Uma sugestão de uso, aplicar na face 2 vezes por dia. Base Omega Gold, eu brinco que para quem não tem essa aula, o Coringa é o gel creme, para mim o que é o Coringa é a base Omega Gold. É uma base que você acha em qualquer farmácia de manipulação, ela não é difícil de encontrar. Ela é rica em fosfolipídios de girassol e de oliva, então ela é rica em ômega 6, ômega 3. Por isso, ela tem ação de regeneração cutânea, ela é anti-irritante, você pode usar em qualquer tipo de pele que ela cai bem, pode usar até em criança, tá? Ela tem um toque veludado, pega 25% de ativos e o pH dela é de 3 a 8. Ela suporta o pH de 3 a 8. Ela é, para mim, a coringona, é a base Omega Gold. Gosto muito da Omega Gold, gosto muito da Hydra Fresh. São duas bases que você encontra fácil nas farmácias de manipulação. Tem algumas que são mais difíceis, tá, gente? Aqui é uma outra sugestão de fórmula, por exemplo, usando a base Omega Gold. Eu trouxe para vocês aqui uma fórmula para rejuvenescimento da área dos olhos. Então, a gente sabe que é uma área delicada, que é a pele mais fina da nossa face é a pele das pálpebras. Então, eu quero uma renovação celular, mas eu não quero nada que irrite. Então, eu escolhi um polidroxiácido, que é a gluconolactona. Coloquei um silício max, que é um silício, que é o monometilcilanetriol. Ele tem alta permeabilidade nos tecidos. A gente sabe que os silanóis, né, eles são considerados redensificadores dérmicos, porque eles estimulam a produção de colágeno. Botei o luminescence, que é uma vitamina C estabilizada. O Monapsis, que é um ativo que tem ação toxina-like, tá? Então, ele tem essa ação dermorrelaxante, vai melhorar essas ruguinhas perioculares. E botei o Moleculare, que é aquele antioxidante potente que eu falei para vocês no começo da aula. Coloquei nessa base Omega Gold, que é uma base bem legal para a área dos olhos, uma base que já é nutritiva, né? Tem alto poder hidratante. E coloquei a sugestão de uso, usar 2 vezes ao dia. Lembrar, gente, a questão da quantidade, né? Então, se você for manipular uma fórmula para o uso no rosto todo, em geral, a gente coloca uns 30 gramas. Para a área dos olhos, vocês podem escolher só uns 10 gramas, porque se você escolhe 30, é uma quantidade muito grande de creme, o paciente vai ter a fórmula, ele não vai conseguir usar toda a fórmula antes dela vencer. Então, para a área dos olhos, 10 gramas, para o rosto todo, 15 gramas. Se for um produto para usar no corpo, aí você pode escolher 200 gramas, 300 gramas, depende da região que for aplicada, tá? Então, essa é a dica também, em relação à quantidade. Outra base bem bacana da Biotech é a base Second Skin. Qual? Esse aqui, Ciandra? Essa fórmula aqui, para colocar ela em Rolon, você tem que mudar o veículo. A base Omega Gold, ela não é muito fluida. Para você colocar em Rolon, você teria que colocar, por exemplo, um sérum aqui, sabe? Pode botar um gel Oliven, pode colocar um Skin Cell. Teria que ser alguma coisa mais fluidazinha. A base Omega Gold não vai rodar na esferinha do Rolon, tá? Vamos lá. A Second Skin é outra base muito bacana da Biotech. Ela também tem fosfolipídios, também reconstitui a barreira cutânea, tem um toque aveludado, não oleoso, ela é tax-free. Só que não pode colocar nela nem ácidos, nem DMAI, nem hidroquinona, nem altas concentrações de eletrólitos. Então, assim, apesar dela ser uma base diferenciada, bem bacana, gente, ela é muito restrita em relação ao que ela recebe de ativos, tá? Ela é legal, assim, para um hidratante, para alguma fórmula antioxidante, né? Mas alguma fórmula assim clareadora, mas que não contenha ácidos. E além dela ter essa restrição de ativos, ela também pega só 20%, tá? De ativos na sua formulação.
E o pH dela é mais restrito, né? É de 4,5 a 7, mas ela não deixa de ser uma base muito interessante também. O Norivan Antiox é da Fagron, que é aquela multinacional holandesa. Tudo deles é muito bem produzido, muito bem testado. Olha só que legal essa base. Ela é um creme que já é antioxidante, tá? Então, ele tem vitamina E, vitamina C, tem outros antioxidantes naturais. A fórmula dela é nutritiva, ela protege e hidrata a pele e você pode colocar ácidos hidroquinona nela, tá? Essa aqui já é uma base mais difícil de você achar nas farmácias de manipulação. Mas se a sua farmácia tiver essa base, é um creme super interessante, muito legal para essas fórmulas da área dos olhos, sabe? Porque ela é nutritiva, já tem antioxidante, muito bacana mesmo. O Soft Cream, que é da Biotech também, ele é um creme enriquecido com manteiga de karité, então ele é bem emoliente, né? Tem essa ação hidratante grande. O seco e agradável, ele absorve bem rápido, mas não pode pôr muito eletrólito e nem ácidos em geral no soft cream. Então, ele é bem restrito, pega só 15% de ativos e o pH é de 4,5 a 8. Bora lá para o próximo. O Versátil é da Fagron também. Ele é um creme hidrofílico, sofisticado, de rápida absorção. Ele não tem nada que seja alergênico, não tem fragrância, não tem corante, nem parabeno, nem óleo mineral, nem propileno glicol. Ele pega, gente, mais ativos do que a base de Max. Ele pega até 65% de ativos, tá? Isso é muita coisa. É indicado para pele sensível, sensibilizada, ressecada, mas não pode pôr nem hidroquinona nem ressorcinol, tá? Então, ele seria bacana, assim, para uma fórmula pós-procedimento, ou para um paciente que você vai fazer uma formulação e ele tem dermatite atópica, tá? Então, seria interessante nesses casos de pele mais sensível, né? E eles têm o Versatile Rich, que é enriquecido com mais óleo. Então, ele vai ter uma cosmética mais pesada do que a anterior, e ele está indicado para pós-procedimento, para dermatite, para queimadura, para radiodermite também. Uma outra base bem bacana que eu trouxe para vocês é essa base gomagem. Ela tem lipídios multifuncionais, ela é uma emulsão de silicone com toque aveludado, e quando o paciente passa ela na pele e vai friccionando, gente, ela vai formando uns grumos. Então, ela é uma base que já tem ação esfoliante, tá? Bem legal. E você pode também, além dela ter essa formação de grumos, você pode incorporar ali esfoliantes químicos e físicos também, tá? Então, você pode pôr exfotâmaras, pode pôr microesferas de polietileno, cristais de quartzo, sementes moídas. Você pode colocar, por exemplo, o vinilzyme, que ele é um ativo da romã, pode pôr argilas, extratos vegetais, que aí você vai ter uma fórmula bem interessante. Eu trouxe para vocês aqui uma sugestão de fórmula para foliculite em glúteos. Então, eu coloquei, né? Como é uma área grande, uma área corporal, a gente não coloca ativos muito sofisticados, gente, porque senão vai ficar muito cara a fórmula, né? Porque para essas fórmulas para corpo, geralmente a gente faz uma quantidade maior. Então, eu botei a ureia, que é um ativo baratinho, ele é ceratolítico e é hidratante. Botei o salicílico, que também tem ação ceratolítica, o lático, que ele é hidratante ceratolítico. Botei o óleo de maracujá, que é um óleo rico em ácido graxo essencial, e a semente de damasco, que são sementinhas moídas mesmo, que são esfoliantes físicos. E botei na base gomagem. Então, a paciente vai passar ali na área do glúteo, né, no bumbum, e à medida que ela for friccionando essa forma, ela vai formando uns grumos, né, e vai tendo essa ação esfoliante também, tá? Trouxe para vocês uma opção de base vegana, que a gente sabe que isso está cada vez mais na moda, né? Ser vegano. E esses pacientes, eles querem que os produtos também cosméticos que eles usem tenham esse certificado de vegano. Eles não vão usar qualquer tipo de produto. Então, eu trouxe para vocês o Vital Vegan Creme, que é da Biovital. Ele é um creme rico em ômegas, tá? Então, ele tem ação nutritiva. Tudo que tiver ômega, gente, tem ação anti-inflamatória.
Então, ele também é importante na regeneração da pele, para conferir emoliência, né, maciez nessa pele. Vocês podem usar para peles sensíveis, irritadas, envelhecidas, acneicas, pré e pós-procedimento. Só que o pH dela é bem restrito, tá? De 5 até 6,5 no máximo. Mas é uma opção para o paciente vegano, tá? Dúvidas? Gostaram até aqui? Aprenderam muito? Tem alguma coisa aí que vocês ficaram com dúvida? Querem perguntar? Então, vamos lá. Vamos falar agora das emulsões transdérmicas. São veículos, gente, veículos especiais que conseguem carregar esses ativos até atravessar a derme, tá? Mas em que é que eu vou usar um veículo transdérmico? Porque eu escolheria alguma coisa que consegue carregar esse ativo até lá embaixo. Se você quiser, por exemplo, fazer uma reposição hormonal tópica, se você quiser prescrever um anestésico, e outra coisa legal também se você quiser prescrever uma fórmula para clarear a área íntima, tá? Então, às vezes a paciente vem reclamando que está com a virilha escura, vocês têm que escolher no veículo uma emulsão que seja transdérmica, porque aquela pele ali da área genital, apesar dela ser uma pele que ela irrita fácil, ela é uma pele muito difícil do veículo transpor, tá? Então, para essas três situações, você precisa de um veículo transdérmico. O primeiro que eu trouxe para vocês aqui é o Pentravan. O Pentravan é uma base transdérmica da Fagron, ele é um veículo transdérmico que ele promove permeação cutânea, porque ele tem a tecnologia lipossomal, eles são biolipídios, né, em bicamada lamelar, que imita muito a membrana da célula. Então, forma partículas nanossomais, que são partículas muito pequenininhas que conseguem atravessar aí a nossa pele e entregar o ativo lá embaixo. Sensorial é agradável, você pode usar a Pentravan tanto para carregar ativos hidro quanto lipossolúveis, e ela tem permeação cutânea cientificamente comprovada, tá? Pode usar, gente, tanto em pele íntegra quanto em mucosa. Eu vou mandar depois a lâmina para vocês, eles têm uma fórmula para usar em paciente com dispareunia, tá? Então, passa ali na mucosa vaginal para poder ajudar a paciente. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um creme preventivo do envelhecimento com estriol, tá? Então, seria uma fórmula bacana para uma paciente, por exemplo, menopausada, né? A gente sabe que quando tem queda do estrogênio, a pele fica mais ressecada, ela perde vício, perde brilho, ela fica mais fininha, né? Então, aqui é uma opção. A gente pode usar o silício max líquido, que é um silanol, né? Que vai agir ali no fibroblasto, estimulando a produção de colágeno. O estriol, o transresveratrol, que é um antioxidante, e a gente colocou na Pentravan, que é SP 30 ml, embalagem pump e dosadora. Todas as vezes que vocês forem prescrever esses hormônios tópicos, aquele pump, ele tem que ter uma dose padronizada, tá? Para o paciente sempre aplicar o mesmo tanto de hormônio no corpo. Então, quando for prescrever, tem que ser uma farmácia que tem uma embalagem própria para fazer essa entrega desse hormônio tópico, tá? Vamos lá. Próxima, base Inderm V. Essa base Inderm V é uma base transdérmica da Biotech. Ela é um creme com alto grau de permeação, ela tem emulsionante de última geração, ela é ginecologicamente testada, tem alta tolerância, parabeno e silicone free, suporta até 20% de ativos, né? Você pode colocar até hormônio nela, anestésico, pode colocar anti-inflamatórios, mas não pode colocar ácidos, tá, gente? E ela vai carregar a sua fórmula ali que tem um pH de 4 a 8. Aqui trouxe um exemplo para vocês de um clareador e redensificador genital. Então, eu coloquei o Dense Skin D+, o Iaxil, que é um ácido hialurônico acoplado com silício, o adipofil e o meianol, que vai melhorar ali aquela questão da coloração da região, tá? E aí, o paciente usa nessa base transdérmica, porque essa região genital, apesar de ser uma região de dobra, que a pele ela é sensível, né? É uma área difícil de penetrar ativo, tá? A pele que é espessa, tem muita glândula,
não é muito fácil penetrar aqui. Então, sempre que forem prescrever alguma fórmula para a região genital, é interessante usar uma base transdérmica. A Versa Pro é o creme transdérmico da Galena. Então, trouxe para vocês aqui um da Fagron, um da Biotech e um da Galena, tá? Ela é um creme enriquecido com aloe vera, com vitamina E e facilitadores de permeação. Tem um sensorial agradável, ela é altamente hidratante, de rápida absorção, tem excelente compatibilidade com fármacos, então, a semelhança das anteriores, pode pôr hormônio, anti-inflamatório, analgésico, anestésico nessas fórmulas, tá? E ela tem uma ampla faixa de pH, de 2 a 12. A Natália está perguntando se pode usar em axila. Pode sim, Natália, mas na axila a gente não tem esse problema tanto de permeação igual tem na área íntima, tá? Na axila você poderia usar um creme comum mesmo, não precisaria ser transdérmico, tá bom? Vamos lá. Géis diferenciados. Como eu falei para vocês, não vou falar de gel de Oscacerin, gel de Natrosol, gel de Abigel, nada desses, porque esses são géis que só estão ali para carregar o ativo, não tem atividade nenhuma, não agrega valor nenhum na sua formulação. Trouxe para vocês os géis funcionais, tá? A Carol está perguntando em relação ao pH. É o seguinte, Carol, o pH ele vai ser muito importante quando você estiver trabalhando com alfa-hidroxiácido, principalmente o ácido glicólico. O ácido glicólico, quando o pH está muito alto, ele não entrega tudo que você quer na fórmula, ele vai entregar menos quantidades. Então, se você, por exemplo, coloca um ácido glicólico a 10%, se você quiser garantir que está entregando pelo menos 5, você tem que escrever lá, por exemplo, base, sei lá, que base que você vai escolher. Base Hydrofresh, aí você coloca entre parênteses, pH igual a 3,6. Quando você coloca esse pH de 3,6, quer dizer que o farmacêutico tem que mexer na sua fórmula para poder esse pH da fórmula ficar ácido e aí entregar pelo menos metade do glicólico que você colocou na fórmula, tá? O que tem mais problema com o pH é o glicólico, tá? Os alfa-hidroxiácidos em geral, quanto mais ácido, mais penetra, mais ação dérmica. Quanto mais tendendo ali para um pH mais neutro, ele entrega menos ácido. Então, vai ter uma ação mais ali epidérmica, mais de hidratante do que de rejuvenescedor. Então, a farmácia, se você quiser que ela coloque aquele pH ajustado, você tem que escrever, tá? Você tem que escrever na sua fórmula. Vocês têm que ter mais cuidado em relação ao pH quando for ácidos, alfa-hidroxiácidos, tá? Glicólico, mandélico, mas quando foge disso, não é tão importante o pH para a gente, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem conversar com o farmacêutico, né? É sempre legal terem contato do farmacêutico, da farmácia de manipulação que vocês trabalham, vocês trocam ideia com ele. Você acha que essa fórmula aqui, eu posso pôr o pH tanto, essa base comporta esse pH, né? Então, a gente tem que ter essa abertura para conversar assim também. Vamos lá. E eles são super solícitos, gente, são super acessíveis, os farmacêuticos dessas farmácias. Os géis diferenciados. Trouxe para vocês o Aquabomb. O Aquabomb, ele é um gelzinho, gente, que ele parece uma água. Ele é um gel, mas na verdade ele é um sérum. Ah, não falei dos géis, né? Então, quando a gente fala assim, vou passar um sérum para o paciente, o que é que você está falando? Você está falando o veículo que você vai usar. O que é que vem dentro do sérum, eu não sei. Então, quando a gente fala de géis, a gente vai do sérum, depois a gente tem o gel fluido, o gel e a goma. Qual que é a diferença entre eles? O tanto de gelificante que eu coloco. Quanto mais gelificante você coloca, mais viscoso fica o seu gel, mais duro, digamos assim. Então, quando você pega um sérum, o que que é um sérum? É um gelzinho ralo, tá? É uma aguinha com pouco gelificante. Então, ela fica igual uma aguinha mesmo, bem levezinha, bem gostosa de usar. Já o gel fluido já tem mais gelificante. Ele já não é tão aguinha, mas ele também não é tão duro igual a goma. Então, à medida que a gente vai caminhando nos géis, a gente vai aumentando aí a viscosidade e
consistência, tá? Então, o Aquabomb, apesar de estar aqui falando que é um gel de média viscosidade, gente, ele é igual uma aguinha. Vocês já usaram o Mineral 89? É aquilo, que é o Aquabomb, é aquele sensorial, tá? Ele é um gel que ele restaura o manto hidrolipídico, por isso que ele está aqui na nossa aula de veículo funcional, mas não pode pôr ácidos na fórmula e nem altas concentrações de eletrólitos. Ele é muito legal para hidratante, para algum ativo na área dos olhos, tá? Vocês só não vão pôr ácido nele. Ele pega até 20% de ativos, o pH de 4,5 a 7. Outro gel interessante que a gente tem é a base Bioserum, da Biotech. É uma base que tem um toque diferenciado, porque ela tem vários polímeros. Então, é um sérum hidratante, oil-free, tack-free, parabeno-free e filmógeno, tá? Então, ele é bem legal para pele oleosa. O Aquabomb também é muito bom para pele oleosa. Suporta até 20% de ativos, mas não pode pôr ácidos na fórmula. Vocês vão ver que esses géis, eles têm esse inconveniente. É diferente do emulsão, que aceita bem o ácido, eles são mais restritos, tá? E o pH da fórmula tem que ficar entre 4,5 e 6,5. O gel óleo ele tá de verdinho, porque ele é uma base vegana. Ele é um gel que tem ativos extraídos do óleo de oliva, então ele tem ácidos graxos, né? Tem os ômegas na fórmula, por isso que ele vai melhorar a integridade da barreira e diminuir a perda transepidérmica de água. Então, ele tem aquela característica de segunda pele, né? Ele é polietileno glicol free, hipoalergênico, e ele tem o certificado, né, de vegano da EcoCert. Aqui um exemplo, por exemplo, de uma fórmula usando gel Olive. Eu trouxe para vocês um gelzinho nutritivo para olheiras, tá? Então, eu coloquei ativos que melhoram bolsas, que melhoram o acúmulo ali de hemosiderina. Coloquei o alfa-arbutin, que vai tirar a melanina que gruda ali naquela área dos olhos também, e dá aquela aparência daquela olheira mais amarronzada. Coloquei o óleo de maracujá, que o óleo ele vai restaurar a barreira cutânea aqui, ele tem ácidos graxos essenciais, vai hidratar. O meianol, que é um ativo bem completo para a área dos olhos, e o aloxil. E botei no gel óleo, tá? Fica bem legal essa fórmula aqui. Gel de Vegelipe, o gel de Vegelipe, gente, já é um gel que ele é bem melequento, tá? Ele é um gel que dá para usar só pós-procedimento. Ele tem muita gordura, ele tem ômegas 3, 6 e 9, tem óleo de oliva, óleo de girassol, óleo de rosa mosqueta, vitamina E. Então, é um gel que não dá para vocês usarem no dia a dia. Seria interessante, assim, às vezes, para um pós-procedimento, ou para se vocês quiserem colocar numa fórmula ali pós-laser, sabe? Mas assim, para o dia a dia não dá, é muito melequento. Esse aqui eu adoro, é assim, das minhas emulsões diferenciadas, a minha Coringa base Omega Gold, e dos meus géis diferenciados, o meu Coringa é o sérum de Lecigel. Vocês podem fazer sérum de Lecigel e podem fazer também gel de Lecigel. Qual que é a diferença? O gel vai ter mais gelificante, que no caso é o Lecigel, então ele vai ficar mais espesso. O sérum vai ficar mais aquosinho, tá? Por que que ele é funcional? Ele é cheio de fosfolipídios, tá? Isso vai fazer com que aumente a permeação dos ativos, tem efeito hidratante, sensação refrescante, ele não é pegajoso, ele trabalha numa ampla faixa de pH e é compatível com grande variedade de ativos. Então, se vocês quiserem gravar um gel bacana, né, que é legal para pele oleosa, que ele tem uma funcionalidade além de carregar os ativos, gravem esse sérum de Lecigel ou gel de Lecigel, que é bem bacana. Aqui eu trouxe para vocês um sérum clareador que não é irritante, tá? Então, eu coloquei vários ativos clareadores, nenhum desses ativos aqui irritam, tá? E coloquei no sérum de Lecigel. Seria interessante, sabe aquela paciente que tem manchinha na pele, mas ela tem uma pele mega sensível, tudo irrita, até uma gluconolactona irrita? Então, é uma opção para essa paciente, tá? Com uma pelezinha mais delicada. Pincel é outro gel diferenciado bem bacana. Ele é um sérum bem levinho, ele não é comedogênico, não forma cravinhos, né? Ele é hipoalergênico.
Ele tem ingredientes que restauram o manto lipídico, ele é de rápida absorção, toque seco, aveludado, e ele é igual, gente, uma aguinha, ele é bem levinho mesmo, tá? Pode usar em qualquer tipo de pele, pH de 4,5 a 6,5, e ele é da Biotech. Trouxe para vocês aqui, por exemplo, uma fórmula de um sérum anti-aging usando o Skin Cell, tá? Eu coloquei extrato de caviar. O extrato de caviar, ele é rico em oligoelementos, tá? Em micronutrientes. O silício max, que é um silanol, que vai estimular ali a minha derme. A niacinamida, que é um calmante, né? E também tem efeito aí, clareador leve. O Liftiline, que tem efeito tensor, e botei o A2G, que é um derivado da vitamina C. Como eu coloquei derivado da vitamina C, nesse serumzinho, eu pedi para colocar num frasco âmbar, que é esse frasco marronzinho que não deixa passar a luz. Então, ele vai proteger a minha vitamina C, tá? A gente passa 3 gotinhas na face pela manhã. Qual que é a opção de sérum que a gente tem que é vegano? A gente tem o Vital Vegan Sérum Leitoso, ele, a semelhança do Vital Vegan Creme, ele é rico em ômegas, tá? Pode usar em todos os tipos de pele, e o pH é de 5 a 6,5, também bem restrito, igual o Vital Vegan Creme. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um primer anti-poluição, tá? Então, a gente colocou o Puricare e o Polustop, que são 2 ativos que impedem que o material particulado da poluição grude na pele. Coloquei esse Agidu zinco, que é o PCA de zinco. O PCA de zinco vai ter ação seborreguladora e também vai ter ação hidratante. O Vinap Lift, que ele é um tensor, e coloquei nesse sérumzinho vegano, tá? Gel creme diferenciado, a gente tem basicamente só um, que é o Fitalite. Ele é um gel creme hidrofílico, ele tem ômegas, né? Tem ácido linoleico e oleico, também tem vitamina E. Não tem parabeno, não tem propileno glicol, e ele é bem bacana, gente, para pele sensível, para pele com dermatite, pós-procedimento, pele oleosa, para ativos da área dos olhos. Só que não pode pôr vitamina C, nem hidroquinona, nem ressorcinol na fórmula. E para terminar, vocês já estão cansados de me ouvir falar, né? A gente vai falar das pomadas diferenciadas. As pomadas são aqueles veículos que eles têm óleos e ceras numa quantidade bem grande, cujo conteúdo de água é praticamente desprezível. Então, a pomada é basicamente gordura, tá? A gente sabe que essas pomadas podem ter origem animal, como, por exemplo, a lanolina, podem ter origem mineral, como é, por exemplo, a vaselina, e eu trouxe para vocês pomadas diferenciadas, que dá para você usar num paciente vegano, por exemplo, né? Um paciente que tem essa pegada mais amiga do ambiente, do meio ambiente, que são as pomadas vegetais, que são substitutos da vaselina, que é um derivado do petróleo, tá? Obrigada, Laura. Então, vamos lá. Então, de pomadas diferenciadas, a gente tem a VG Pharma, ela é uma manteiga com óleos vegetais purificados de girassol, soja e milho. Ela é rica em ômegas, ela não é comedogênica, ela tem propriedade emoliente, regeneradora, protetora e reestruturante, reforça a barreira cutânea e ajuda a manter a hidratação e homeostasia. Quando que vai ser interessante, gente, a gente usar uma pomada assim, no pós-procedimento, que é a única coisa que cabe bem, né? Ou então vocês podem usar também aquele paciente assim que às vezes tem o calcanhar está muito ressecado, com fissura, ou o cotovelo está muito ressecado, vocês podem fazer uma pomada com ação cicatrizante, por exemplo, para ajudar a fechar aquilo ali, aquelas fissuras, né? Tem um efeito bem bacana. E a fitopoma, que é a que eu mais gosto de usar, ela é da Biotech. Ela é uma substituta da vaselina, ela é uma pomada vegetal, que é rica em lipídios funcionais, tem vitamina E, tem fitosterol, e ela tem uma ação oclusiva que é compatível com a pele, né? Ela não vai causar formação de comedos. Ela tem ação anti-inflamatória, porque ela é rica nesses lipídios funcionais, ela é emoliente, ele é muito legal para pós-procedimento, gente. Então, você fazer uma pomadinha de fitopoma, trouxe para vocês aqui, ó. Uma pomada regeneradora pós-procedimento. Olha que legal. Coloquei aveia coloidal, é um hidratante com ação calmante. Coloquei o óleo de rosa mosqueta, todo mundo sabe que é um óleo que tem propriedade cicatrizante, é rico em ômegas.
Coloquei o hidroxiclorosilane, que é um Silanol, que ajuda também na cicatrização, e coloquei fatores de crescimento, tá? Então, vai ficar uma pomadinha cicatrizante, regeneradora. Aí, vocês podem fazer ela, uma quantidade pequenininha, tipo 10 gramas, coloca num potezinho, num mini pote, e você pode dar de brinde para o seu paciente, ou num kitzinho pós-procedimento, fica super chique. Aí vocês colocam a logozinha de vocês nesse potezinho, e aí o paciente já vai para casa com tudo que ele vai usar no pós-procedimento, pós-laser, pós-peeling, né? Fica bem bacana, tá? Essa fórmula não fica baratinha, tá? Porque tem esses componentes aqui mais sofisticados, mas você pode passar também para o paciente só o fitopoma puro, sem nada. Você coloca na vasilhinha, no mini pote, só fitopoma, sem ativo nenhum. Ela por si só já vai substituir a vaselina, vai ser uma excelente opção para pós-peeling, pós-laser, pós-microagulhamento, tá? Então, você pode fazer também ela assim mais em conta para vocês, né? Sem os ativos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, obrigada, Lohana. Então, era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Quem tiver se interessado, quiser aprofundar nesses ativos, a gente tem um curso de prescrição, a gente já está na 5ª edição desse curso e cada vez ele fica melhor, que quem é meu aluno sabe que eu nunca dou a mesma aula. Sempre estou mexendo na aula para trazer novidades para vocês. Então, a gente tem uma nova data para esse ano, que vai ser dias 26 e 27 de agosto, num sábado e num domingo. Esse curso funciona o dia inteiro, tá? A gente tem aula das 8 às 18, só tem a pausa do almoço. É uma apostila bem caprichada que eu trago para vocês. E a gente vai ter como tema bônus os canabinoides no skincare, tá? Aqui o contato da PM, o meu Instagram. Se vocês quiserem ter mais informações sobre esse curso, a gente tem o WhatsApp também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, gente, obrigada. Vocês são muito carinhosos, essas alunas minhas são um amor. Eu quero chamar, gente, não me deixem ainda. Quero chamar o Fábio para trocar umas palavrinhas com vocês. Camila está falando que usa apostila sempre. A apostila são todos os slides do curso. Então, vocês ficam com tudo em mãos ali para constar, para ter uma consulta rápida, né? Quando vocês estiverem no consultório. E eu forneço para vocês também um memento em PDF para vocês guardarem no celular, né? Que a gente às vezes esquece as dosagens, as porcentagens. Cadê o Fábio? Tá por aí, Fábio? Tá me vendo aí, doutora Suelen? Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Sim, estou te vendo. Olá, boa noite a todos. Primeiro, doutora Suelen, quero te parabenizar. Eu sou um fã, você sabe que eu sou muito fã do seu Obrigada. trabalho. Quero te parabenizar também pela palestra, as palestras magníficas no nosso Fórum do Envelhecimento. Pessoal, meu nome é Fábio Mafra, eu sou gerente comercial da APM Cursos Médicos e também um fã, como eu disse, da doutora Suelen. Hoje, o maior nome dentro da área de da cosmetria e da estética do Brasil, de acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, me validou. E eu quero dizer o seguinte para vocês que tiveram essa pílula, né? Para quem já é aluno, já sabe, mas para quem não é, que participou aqui agora, sentiu um pouquinho dessa pílula do conhecimento, quer saber mais sobre prescrição, né? Sobre manipulação, nós estamos agora com workshop, teve agora no mês de abril, né, doutora? Agora no mês de abril nós tivemos uma turma, não deu para quem quis, o pessoal pediu, eu quero outra, então nós abrimos agora para agosto, dia 26 e 27, e aí agora no chat, nossa social media, a Maria Eduardo está colocando aí para vocês o link aí para vocês acessarem, para saber maior sobre valores. Ó, tem uma condição especial para aluno APM e também para quem participou dessa live aqui, dessa aula, clica lá, quero saber do desconto, garanta sua vaga, porque ela é limitada, e ó, de acordo com as últimas outras turmas que nós tivemos, tem médico dizendo, eu não sabia nada, e depois desse curso, eu sou uma referência. Quer ter esse know-how no mercado? Quer aprender mais com a doutora Sueli? Se inscreva lá,
e vem fazer parte desse time. Doutora, mais uma vez eu quero ressaltar, eu não sei se você já foi parabenizada, a sua live no Fórum do Envelhecimento nós estamos colhendo até agora, o pessoal quer saber quem é essa doutora Sueli, pessoal de fora, pessoal de outras regiões. Então, pessoal, quem quer conhecer mais, quem quer se aprofundar, está aqui, doutora Sueli Provazzo, hoje, o maior nome, né, que nós temos no Brasil, e por enquanto, porque a América Latina, olha, Nossa, muito que se Fábio. prepare, que nós estamos chegando. Ah, obrigada pelo carinho. Eu sei que eu não sou tudo isso aí, não. Você é meio exagerado, mas a Ah, gente... e humilde, eu esqueci de falar, que ela é muito humilde, mas é uma profissional. Então, aí as alunas Ai, aí para Fábio. dizer se existe exagero. Com a doutora Suelen, existe um profissional antes e um profissional depois. Então, quer conhecer isso? Acha que eu estou exagerando? Vem participar desse curso, que eu garanto para você que você não sai mais. Tá bom, Fábio. Obrigada, gente. Obrigada por cada um que esteve presente. Espero que tenha acrescentado para vocês essa aula. A intenção era passar para vocês um pouquinho do que é o nosso workshop. E é isso aí, aprender a fazer coisas diferenciadas, porque o básico todo mundo faz, até o médico está fazendo. Então, a gente tem que aprender a raciocinar em cima da fórmula, pensar, não decorar a fórmula, não ficar, né, só copiando. Você tem que olhar seu paciente e entender a necessidade dele e saber o que ele precisa. Certo, gente? Muito obrigada, alunas queridas, colegas maravilhosas. Beijo, até a próxima. Espero vocês aí, tá bom? Tchau.